Graça e paz, meus irmãos, bom dia. O texto que eu quero compartilhar com vocês nesse sábado pela manhã tá lá no livro de João, o capítulo 11, e eu vou ler alguns versículos intercalados, mas eu vou falando para vocês. Eu peço que vocês me acompanhem na leitura. Diz assim, no 1: Havia um homem chamado Lázaro, era ele de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. No 3: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. No 4: Ao ouvir isso, Jesus disse: Esta doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. No 5: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Agora nós vamos pular lá por verso 14, que fala assim: Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Agora eu quero que vocês pulem lá para o 20, que fala assim: Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu vou parar por aqui um instante, irmãos. Quero conversar com vocês sobre alguns pontos, né? Que esse texto nos relata. E depois vou prosseguir. De primeiro momento, o que nós entendemos? Assim, trazendo para os nossos dias, né? Marta e Maria identificaram um problema e aí elas mandam chamar a solução. É assim que nós fazemos. Se de repente acontece algo, nós nos deparamos diante de um problema, a primeira coisa que nós cristãos fazemos, o que é? Vamos orar. Nós oramos, nós jejuamos e esperamos no Senhor. Eu não sei que momento que você tá. Se você tá no momento que você acaba de identificar o problema e manda chamar a solução, ou seja, ora, faz um jejum. Se você tá esperando a resposta, ou se aquilo que você temia já aconteceu, porque quando elas mandam chamar Jesus, porque Lázaro está doente, é para quê? Para que Lázaro seja curado. Quando nós oramos, apresentamos ao Senhor as nossas dificuldades, nós esperamos que o Senhor venha ao nosso socorro e que aquela situação acabe, ou acabe da melhor forma. E aí o texto diz que Lázaro morreu. E aí eu quero perguntar para você, como que você está se portando com aquilo que tem acontecido? É claro que diante daquela notícia, daquela situação, a primeira coisa que vem ao pensamento de Marta quando ela chega diante do Senhor é dizer: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E quantos de nós não estamos assim, com talvez esse sentimento de frustração, de pensar: se o Senhor tivesse ouvido minha oração, se o Senhor tivesse intervido nessa situação, isso não teria acontecido, não teria chegado a este ponto. Mas o que eu quero lembrar para vocês é que lá no versículo 4, o Senhor diz que essa situação seria para que Deus fosse glorificado no meio dela. Meus irmãos, às vezes nós estamos passando por alguns momentos de dificuldade
E o Senhor vai usar esse momento para que outras vidas sejam alcançadas. No 15 mesmo, nós entendemos isso. O próprio Senhor fala, para o bem de vocês, dos discípulos que estavam com ele. Eu me alegro que eu não estava lá, para que agora vocês creiam. Irmãos, talvez a situação chegou, talvez aconteceu aquilo que você não queria que acontecesse. Só que eu quero dizer para vocês que nós, como cristãos, nós estamos sendo observados. Talvez aquilo que nós estamos passando, outras pessoas vão passar, mas através do nosso testemunho, da nossa vida, da nossa conduta, o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero pedir para vocês que talvez você esteja agora, talvez no momento mais difícil. E isso pode talvez te cegar, ou talvez possa te deixar, não te faça entender o que o Senhor, os propósitos do Senhor. Porque no capítulo 23, no versículo, quer dizer, diz assim: disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. No 24, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. No 25, Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? O Senhor, quando ele fala no 23, o seu irmão vai ressuscitar para Marta, ele estava falando que ele iria resolver aquela situação, mas Marta estava ali tão, talvez frustrada, ou eu não sei se essa palavra se encaixa melhor, ou tão entristecida que ela não entendeu, e ela logo se precipita e fala, não, Senhor, eu sei que vai ser na ressurreição do último dia. E talvez essa situação tá te fechando os olhos para que você não enxergue os propósitos do Senhor. Talvez o Espírito Santo, talvez a palavra que você tenha ouvido, tá aí, tá clara para você, mas você tá tão presa ao que aconteceu, a essa situação, que você não consegue compreender quando Jesus fala, ele vai ressuscitar. Foi o caso de Marta. E aí, ele vem e fala, ele dá essa declaração que eu quero para que vocês entendam. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Irmãos, talvez essa situação, o Senhor quer fazer dela o melhor para as nossas vidas. Algo que nós ainda não tenhamos vivido. Eu sei que é natural que agora a ansiedade vem. Quantas pessoas não devem estar pensando agora? Como vai ser o futuro? E agora como vai ser? Sem talvez... famílias que estão enlutadas estão pensando como vai ser sem ele, como que vai ser sem ela, ou talvez no seu caso seja você esteja aí, tenha perdido o teu emprego, tenha perdido a tua empresa, está pensando como que vai ser e agora como será. E o Senhor tem a resposta, que Ele é a solução de todos os nossos problemas. Ainda que pareça que tenha chegado ao fim, talvez você não esteja conseguindo nem enxergar, assim como Marta, naquele momento, não conseguiu compreender que Jesus falava que ele iria ressuscitar Lázaro naquele instante. Do mesmo jeito, Maria, quando manda chamar Maria, é a primeira coisa que ela fala, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E quantos não devem estar assim? Senhor, se o Senhor tivesse estendido as suas mãos, isso não teria acontecido. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, o texto ele mostra aqui bastante, se vocês lerem, que o Senhor amava Marta, Maria e Lázaro. E o Senhor nos ama.
E o Senhor nos ama, tanto que quando Maria se prostra aos pés do Senhor e chora, e ele vê no 33, fala que ao ver Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito, perturbou-se. No 35 diz, Jesus chorou, ele se compadece com o teu sofrimento, com o meu sofrimento, mas ele tem o melhor para nós. Irmãos, que tenhamos a sabedoria de ouvir o nosso Senhor e de enxergar que tem um propósito em tudo isso. Talvez essa situação seja para que o Filho de Deus seja glorificado no meio dela. Sabe o que eu estava percebendo? Que há uma semana atrás, uma não, duas, né? Fizeram, eu perdi o meu pai. E aí, exatamente uma semana depois, meus irmãos, a minha vizinha que mora na frente de casa perdeu o pai dela também. E aí, sabe o que me fez entender, compreender? Que talvez a minha conduta das minhas irmãs seja um testemunho para eles, porque nós continuamos crendo no nosso Senhor, ouvindo louvores, cultuando ao Senhor, prestando o nosso culto, orando, e talvez eles nos observam e agora talvez esse seja um testemunho para eles, para mostrar para eles também que vai passar, que não é o fim. Então, irmãos, que diante dessa situação que você esteja vivendo, não pense, o Senhor não chegou atrasado, ele já sabia tudo o que iria acontecer, ele te ama, ele se compadece de você. E que o nome dele venha a ser glorificado através da tua vida, através do teu testemunho. Nós somos observados. O texto diz lá no capítulo 45 que muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Às vezes essa situação que você está passando é para que outras pessoas possam se achegar ao Senhor, tenham a oportunidade de crer no Senhor, de enxergar o Senhor. Amém, meus irmãos? Então creia. Creia. O Senhor pergunta para Marta, você crê nisso? Você crê? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Sabe o que eu entendo? Não morrerá eternamente. Talvez você esteja pensando aí, quando tudo isso acabar, talvez eu não tenha mais alegria. Talvez eu não tenha mais aquele vigor, porque toda essa situação tá te deixando a ponto de você não conseguir enxergar o teu futuro através de quando tudo isso acabar. Mas o Senhor diz que não morrerá. Então vai ter alegria. O texto mostra que que Lázaro ressuscita. Eu entendo que deve ter havido festa no meio daquele povoado, mas o mais importante, os discípulos que estavam com Jesus creram, e as pessoas que tinham ido ali visitar Marta e Maria para consolar foram alcançadas. E o texto diz que eles creram também no Senhor Jesus. Que através dessa situação, meus irmãos, vocês possam ter palavras de vida para aqueles que chegarem até vocês. Muitas pessoas devem estar passando por aquilo que você está passando também. E que você seja um testemunho. E que o teu testemunho tragam as pessoas para o Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que vocês tenham um sábado abençoado por Deus.
Quero dizer que nós estamos orando, nós temos recebido todos os pedidos de oração através do WhatsApp da igreja, através dos grupos de WhatsApp que nós temos também em comum, e nós temos orado e que continuemos a orar uns pelos outros e saber que o Senhor está no controle, que Ele nos ama e que Ele cuida de nós. Amém? Que vocês tenham um bom final de semana. Até mais, estou com muita saudade de todos. Deus abençoe vocês. Amém?